Que você esteja bem, que você esteja em paz. Nosso estudo desta noite tem o título O Mistério da Piedade. E ele está lá na primeira carta do apóstolo Paulo a Timóteo, capítulo 3, verso 16. Vamos ler aqui a primeira parte do versículo. Evidentemente, grande é o mistério da piedade. Os cristãos, historicamente, reconhecem ser a piedade um elemento crucial, fundamental na vida prática cristã. Sem ela, não há cristianismo de fato. Principalmente em tempos angustiosos como estes que vivemos, a piedade deve resplandecer em nós como uma linda manhã ensolarada após uma noite fria e escura. Mas nosso objetivo aqui é tentar entender o que é o mistério da piedade. A que Paulo se refere quando ele diz o mistério da piedade? A primeira coisa que eu vejo aqui é que o mistério da piedade está diretamente relacionado a Cristo. Veja aqui no próprio verso 16. Vamos ler o verso 16 na íntegra. Evidentemente, grande é o mistério da piedade. Aquele que foi manifestado na carne, foi justificado em espírito, contemplado por anjos, pregado entre os gentios, crido no mundo, recebido na glória. Alguns historiadores dizem que Paulo se refere aqui a um hino que eles cantavam no início da igreja. Mas sejam como for, nós vemos aqui que Paulo relaciona a piedade a Cristo. Esta é a primeira parte do mistério. Cristo agindo por meio do seu povo, em boas obras, que Ele mesmo preparou para que nós andássemos nelas. Quando nós olhamos lá na carta de Paulo aos Efésios, capítulo 2, no verso 10, vemos uma declaração surpreendente. Pois somos feitura dele, criados em Cristo Jesus, para boas obras, as quais Deus, de antemão, preparou para que andássemos nelas. Então nós vemos aqui que o mistério da piedade está diretamente relacionado com Cristo. Ou seja, somos criados em Cristo para andarmos em boas obras, previamente preparadas por Deus. A segunda questão que podemos ver aqui é que essa piedade, ela começa na nossa comunhão na Igreja dos Santos. Vamos ver os versos 14 e 15 da primeira carta a Timóteo, capítulo 3, são os dois versículos que antecedem o versículo principal que nós abordamos aqui. Então, 1 Timóteo 3, 14 e 15. Escrevo-te estas coisas, esperando e ver-te em breve, para que, se eu tardar, fique ciente de como se deve proceder na casa de Deus, que é a igreja do Deus vivo, coluna e baluarte da verdade. Então essa piedade, ela começa na igreja dos santos. A igreja é a coluna e o baluarte da verdade. A igreja, foi a igreja que Deus usou como ferramenta, para que trouxesse viva a fé cristã até aqui, nos últimos dias. E esta igreja, coluna da verdade,
é que sustenta a verdade pelo mistério da piedade. Por isso não devemos ser cristãos nominais somente, cristãos de fachada, de aparência, apenas... hoje muitos dizem, sou evangélicos, né? Mas não vivem de fato fé cristã. Mas nós precisamos ser cristãos piedosos e fervorosos, permanecendo firmes nesta coluna que é a Igreja de Cristo. Também vemos aqui, como uma terceira questão aqui, é que o fato, a piedade na fé cristã, a piedade é uma ação que brota da santidade e da devoção. Então, o que de fato é a piedade? A piedade é a ação, é a consumação, é o resultado que brota da santidade e da devoção. Ela não é apenas caridade, um ato de ajuda ou compaixão apenas. Mas a piedade né? A caridade, a compaixão que surgem do envolvimento íntimo do indivíduo cristão com Cristo, seu Senhor. Tipo, não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. O que Cristo faria no meu lugar, onde estou e onde vivo? Essas coisas, só vivendo em santidade e fervor na comunhão na igreja, é que nós vamos conseguir. Então a piedade, ela é a ação que resulta da santidade e da devoção, e não apenas uma caridade ou sentir compaixão de alguém. A piedade, ela deve ser protegida. Então, este fervor e santificação que vai gerar a piedade devem ser alimentados na igreja pela sã doutrina, para que a nossa piedade seja de fato proveitosa. Aqui mesmo na primeira carta de Timóteo, de Paulo a Timóteo, mas no capítulo 4, a partir do verso 7, dá uma orientação aqui de como nós devemos proteger a piedade. 1 Timóteo 4, 7. Mas rejeita as fábulas profanas de velhas caducas. Exercita-te pessoalmente na piedade, pois o exercício físico para pouco é proveitoso, mas a piedade para tudo é proveitosa, porque tem a promessa da vida que agora é e da que há de ser. Fiel é esta palavra e digna de inteira aceitação. Então nós vemos aqui que a fé, aliás, a piedade, ela deve ser protegida. Por isso nós devemos tomar cuidado com falsos mestres, falsos obreiros e até falsas igrejas, né? Hoje existem muitas seitas que se intitulam igrejas, né? E a pessoa pensa que se trata de uma igreja, mas são seitas, são instituições que não pregam o evangelho como ele é, com muita distorção, com heresias, com liturgias profanas, sem a piedade, sem o amor fraterno e mais uma série de coisas que são características, né, da verdadeira igreja, tá bom? Então nós vimos aqui que a piedade, ela está diretamente relacionada com Cristo, como nós vemos aqui no próprio texto, né, de 1 Coríntios 3,16. Evidentemente, grande é o mistério da piedade. Aquele que foi manifestado na carne, foi justificado em espírito, contemplado por anjos, pregado entre os gentios, crido no mundo, recebido na glória.
Este é Cristo. A piedade, além dela estar diretamente relacionada com Cristo, ela começa a se desenvolver em nós, na nossa comunhão na Igreja dos Santos, sendo alimentada pela sã doutrina. Vimos também que a piedade, ela é o resultado que brota da santidade e da devoção. Então a piedade, ela não é apenas caridade ou compaixão, um ato de ajuda, né? Dar uma esmola ou coisa assim. Não. Ela é o resultado do nosso envolvimento direto com Cristo. E vimos também que a piedade, ela deve ser protegida. Devemos alimentá-la na sã doutrina e protegê-la de falsas doutrinas, porque essas falsas doutrinas, elas vão gerar em nós mais avareza, mais ganância do que piedade. Né? A falsa teologia, o falso ensino, normalmente, eles visam as pessoas receberem benefícios, proveitos, levar alguma vantagem neste mundo secular, e não viver para servir a Cristo, viver como servo, né? Fazer a obra de Cristo, desenvolver uma vida piedosa, fervorosa, em santificação diante de Deus. Mas continuando aqui, para nós já irmos para uma parte mais final desse estudo, por que Paulo chamou de mistério? Vamos tentar entender por que Paulo chamou de mistério, né? Ele começa o verso 16 dizendo: evidentemente, grande é o mistério da piedade. Bom, de forma cotidiana, o mistério é algo que eu não conheço. Na Bíblia, no Novo Testamento, o mistério é algo que eu não consigo fazer por mim mesmo. Mas Deus, de forma misteriosa, faz em mim e através de mim. Jesus disse: vem de mim tanto o querer como o fazer. O cristão verdadeiro, ele se aplica a conhecer as Escrituras e dizer: eis-me aqui, Senhor, envia-me a mim. Esse Deus que criou as boas obras, criou o desejo em nós de fazer e o ato de efetuar, ele já fez tudo por nós, né? A nós cabe apenas nos dispormos a fazer a sua obra. Ninguém sabe fazer direito, mas ele faz por nós. Este é um mistério. Este mistério foi dado a conhecer pelas Escrituras. O próprio apóstolo Paulo, na carta aos Romanos, capítulo 16, verso 25, diz assim: ora, aquele que é poderoso para vos confirmar, segundo o meu evangelho e a pregação de Jesus Cristo, conforme a revelação do mistério, guardado em silêncio nos tempos eternos, e que agora se tornou manifesto e foi dado a conhecer por meio das Escrituras proféticas, segundo o mandamento do Deus eterno, para a obediência por fé entre todas as nações. Ao Deus único e sábio seja dada a glória, por meio de Jesus Cristo, pelos séculos dos séculos. Amém. Então nós vemos aqui que este mistério foi dado a conhecer pelas Escrituras, que de forma profética Deus revelou aos seus profetas do Antigo Testamento e aos apóstolos do Novo Testamento. Então todo o mistério foi nos dado a conhecer através das Escrituras. Também aqui em 1 aos Coríntios, capítulo 2, verso 7, o apóstolo Paulo diz assim: mas falamos a sabedoria de Deus em mistério, outrora oculta, a qual Deus pré-ordenou desde a eternidade para a nossa glória. Então esse Deus que nos predestinou
nos santificou, nos justificou e nos glorificou, ele guardou esses mistérios para serem revelados em Cristo para a sua igreja. Também aqui, 1 Coríntios capítulo 4, verso 1. Assim, pois, importa que os homens nos considerem como ministros de Cristo e dispenseiros dos mistérios de Deus. E ainda em Efésios capítulo 1, verso 9, na carta do apóstolo Paulo aos Efésios, capítulo 1, verso 9, encontramos: desvendando-nos o mistério da sua vontade, segundo o seu beneplácito que propusera em Cristo, de fazer convergir nele, na dispensação da plenitude do tempo, todas as coisas, tanto as do céu como na terra. Então, todo esse mistério, Deus nos trouxe a conhecimento através das Escrituras e através de Cristo na sua igreja. Aqui mesmo, na primeira carta a Timóteo, capítulo 3, versos 8 e 9. Semelhantemente, quanto a diáconos, é necessário que sejam respeitáveis de uma só palavra, não inclinados a muito vinho, não cobiçosos de sórdida ganância, conservando o mistério da fé com a consciência limpa. Então nós vemos que a própria fé é também esse mistério que Deus veio nos revelar através das Escrituras para a sua igreja, aqui é uma orientação a diáconos, né? E por fim, irmãos, viver o mistério da piedade é encontrar um grande tesouro. Esta carta que lemos aqui, ela é pastoral. O apóstolo Paulo ensinando um pastor, né? Um apóstolo ensinando um pastor. Paulo ensinando a Timóteo sobre as ferramentas do seu trabalho e o mistério que ele deve ensinar para o rebanho, que ele deve ensinar para a igreja. Então, enquanto Paulo dá essas ferramentas a Timóteo, ela vem junto com elas uma pedra preciosa: o relacionamento com Cristo, que produz em nós o serviço da piedade. Isso é um grande privilégio, pois só os eleitos de Cristo, os salvos, os convertidos, só a igreja verdadeira, que é coluna e baluarte da verdade, recebe esse tesouro. Olha só o que Jesus falou lá em Mateus capítulo 13, versos 10 e 11. Mateus 13, 10. Então se aproximaram os discípulos e lhe perguntaram: por que lhes falas por parábolas? Ao que respondeu: porque a vós outros é dado a conhecer os mistérios do reino dos céus, mas a aqueles não lhes é concedido. Então nós vemos que esses mistérios, eles são revelados para a sua igreja, somente para a sua igreja. E isso é um privilégio que temos em Cristo. Então, irmãos, para concluirmos, que possamos viver o mistério da piedade que Deus reservou para nós em Cristo. Viver esse ministério com dedicação e amor. Sou o pastor Messias Bueno. Que Deus abençoe a sua vida. Graça e paz.